Você já sentiu aquele vazio frio no peito, como se alguém estivesse brincando com o que há de mais sagrado em você? Eu também já estive lá. Já olhei nos olhos de uma mulher que dizia te quero com a boca, mas dizia te uso com as atitudes. E, por um tempo, eu fui o tolo. Mas aprendi, se não da forma mais fácil. Aprendi como virar o jogo sem perder a honra. E hoje, eu vou te mostrar como fazer o mesmo. Não com vingança. Não com manipulação barata. Mas com algo muito mais poderoso, o domínio de si mesmo. Não se trata de enganar no sentido rasteiro da palavra, mas de usar a própria frieza do destino contra quem se aproveita da sua entrega. Aqui, enganar é devolver o jogo com sabedoria, é surpreender quem achava que você era fraco demais para reagir. E isso começa quando você para de implorar por migalhas e começa a agir com a força de quem sabe o próprio valor. A mulher que brinca com o seu coração não espera que você tenha coragem de desaparecer, de ficar em silêncio, de seguir em frente com uma calma que a destrói por dentro. E essa é sua maior arma. Hoje, eu vou te conduzir por um caminho que poucos conhecem, o da sabedoria estoica aplicada à arte de se preservar. Eu não vou te ensinar a mentir. Eu vou te ensinar a ser imprevisível. A romper com o ciclo de humilhação. A mostrar que, quando ela tenta te testar, é ela quem acaba sendo testada. Você vai entender, passo a passo, como inverter a balança do poder, sem gritar, sem implorar, sem cair no jogo dela. Só com uma coisa, uma presença silenciosa e atitude firme. Você vai sentir raiva. Vai sentir vontade de provar algo. Mas eu quero que você segure isso. Respire. Porque a maior resposta que um homem pode dar a uma mulher que o subestima é o silêncio carregado de propósito. É não estar mais disponível quando ela quiser brincar. E quando ela perceber, vai ser tarde demais. A mulher que jogava com você vai implorar por regras que ela mesma quebrou. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que eu vou te ensinar não é apenas sobre mulheres. É sobre você. Sobre reconquistar o controle que entregou sem perceber. É sobre se tornar inatingível emocionalmente, sem se tornar frio. E quando isso acontecer, você não vai apenas enganar quem brincou com seu coração. Vai mostrar que ninguém mais ousa jogar com ele. Durante muito tempo, eu me perguntava por que algumas mulheres pareciam se alimentar da minha insegurança. Cada mensagem ignorada, cada brincadeira disfarçada de interesse, cada silêncio calculado, tudo parecia me desestabilizar. E o pior, eu aceitava. Engolia o orgulho, me desculpava sem ter culpa, me moldava para caber nas expectativas de alguém que nem sequer me valorizava. Foi aí que me dei conta, o problema não era ela. Era o poder que eu entregava a ela. O primeiro golpe de realidade veio em um momento de dor. Uma madrugada em que fiquei esperando uma resposta que nunca veio. Olhei para o celular como quem olha para uma porta trancada por dentro. E pela primeira vez, em vez de me perguntar por que ela faz isso comigo, eu perguntei, por que eu permito isso? Essa simples mudança de pergunta foi como acender uma tocha dentro de uma caverna escura. Ali começava meu despertar. O estoicismo entrou na minha vida como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Li uma frase de Epicteto que dizia, e nenhuma pessoa é livre até que se torne mestre de si mesma. Aquilo me atravessou. Comecei a perceber que o que eu chamava de amor era, na verdade, dependência emocional. Eu buscava validação, não conexão. Eu queria ser escolhido, quando o certo seria me escolher. E essa virada de chave é o que muitos homens nunca fazem, por isso continuam sendo jogados como peões em um tabuleiro que nem sequer controlam. Foi nesse ponto que eu compreendi que não há nada mais atraente, e mais temido, do que um homem que não precisa provar seu valor. Um homem que, ao ser testado, não reage com desespero, mas com silêncio. Que ao ser provocado, não explode, mas observa. Que ao ser deixado de lado, não implora, ele apenas some. E isso, para quem está acostumado a dominar emocionalmente, é insuportável. Porque o controle se desfaz diante da indiferença firme. A primeira lição que eu aprendi foi que o autocontrole é mais sedutor do que qualquer aparência. Quando você se torna um homem que sabe se retirar sem drama, sem ressentimento,
você se torna enigmático. E aquilo que é enigmático se torna valioso. A mulher que brincava com sua atenção agora se pergunta por que não tem mais acesso à sua energia. E ela sente isso. Porque o vazio deixado por um homem consciente pesa mais do que a presença de um homem carente. Se você está vivendo esse momento, sem que ela te provoca, testa, puxa e solta, saiba, ela não quer respostas. Ela quer reações. E é aí que você se torna diferente. Você não reage. Você decide. Decide não participar do jogo. Decide não entrar no ciclo. Decide se afastar. Porque enquanto ela tenta brincar com seu coração, você está construindo algo muito mais valioso, a sua liberdade emocional. E isso ninguém pode tirar de você. Não há avisos. Ninguém te diz quando o jogo começa. Um dia você está conhecendo alguém, rindo, se conectando e, de repente, percebe que algo mudou. As mensagens demoram mais. O tom se esfria. Os elogios viram críticas disfarçadas de piada. A atenção que ela te dava vira escassez calculada. É assim que começa, e devagar. Ela quer saber até onde pode ir antes que você reaja. Mas se você entender isso cedo o suficiente, pode virar o tabuleiro a seu favor. O erro mais comum que eu cometi, se vejo tantos outros cometerem, foi tentar consertar o que nunca foi quebrado. Eu ficava tentando voltar ao início, como se a culpa pelo distanciamento fosse minha. Não era. Era parte do jogo. Um teste. Uma maneira de me fazer correr atrás. O nome disso é reforço intermitente. Dar afeto hoje, ignorar amanhã. Aproximar-se só para depois se afastar. Isso cria vício emocional. Você não entende por que quer tanto algo que te trata com tão pouco. Mas esse é o plano. E quando você entende, você se liberta. A filosofia estoica me ensinou que aquilo que me perturba não é o que o outro faz, mas o julgamento que faço disso. Quando parei de interpretar o afastamento como rejeição, e passei a enxergar como uma tática emocional, algo dentro de mim mudou. Ela não tinha mais o controle. Porque agora, em vez de pedir explicações, eu apenas observava. E o que mais desarma alguém que quer te desestabilizar é a sua estabilidade. Entendi que esse tipo de mulher não está interessada no seu amor, se está interessada no seu esforço. Ela quer ver o quanto você está disposto a correr por algo que ela mesma sabota. E, se você não percebe isso, vai correr até cair. Vai se esvaziar. Vai acabar sendo apenas mais um que ela controla com migalhas. Mas se você aprender a se afastar no silêncio, com dignidade, com um olhar de eu vi o jogo, ela perde. Porque ela nunca esperou que você aprendesse as regras. E veja, não se trata de odiar, nem de revidar. Isso é coisa de ego ferido. O verdadeiro estoico não busca revanche, busca equilíbrio. E o equilíbrio, nesse caso, é não se importar se ela te nota ou não. É entender que aquilo que vem de fora nunca deve determinar seu valor interno. Você não é mais o homem que ela pode puxar com uma palavra e soltar com um gesto. Você agora é um homem que anda com os próprios pés, e que só para quando ele decide, não quando ela chama. Quando você começa a jogar diferente, ela sente. Ela manda mensagens indiretas. Usa stories, frases, provocações sutis. Tenta recuperar o controle. Mas o que você faz? Nada. Você permanece sólido, imperturbável. Porque agora, o jogo invisível não te atinge. Agora, você é o jogador invisível, aquele que ninguém vê se movendo, mas que no fim, sempre vence. Foi quando eu parei de responder que tudo mudou. Não estou falando de joguinhos, de fazer cena ou de me calar por orgulho. Estou falando de um silêncio que vem da compreensão. Um silêncio que carrega a força de quem não precisa mais provar nada. Quando parei de justificar, de explicar, de tentar entender por que ela agia como agia, eu deixei de ser previsível. E para alguém que vive do controle, isso é desesperador. No início, esse silêncio me corroía. Eu queria dizer tudo. Queria perguntar por quê.
Queria exigir respeito. Mas percebi que nenhuma dessas palavras teria valor se eu mesmo não me respeitasse primeiro. Então, em vez de escrever textões ou ensaiar discursos, eu apenas sumi. Fisicamente, emocionalmente, energeticamente. E foi aí que eu entendi: o silêncio não é ausência. É presença elevada. É quando você fala mais com seu afastamento do que com 1000 palavras. O estoico entende que o silêncio é uma escolha poderosa, porque é ele quem decide quando e como se expressar. Um homem que fala o tempo todo revela suas fraquezas. Mas um homem que cala na hora certa cria dúvida, cria ausência, cria impacto. A mulher que estava acostumada com sua atenção agora sente falta do que antes ignorava. Porque a ausência inesperada é um espelho cruel, mostra tudo o que ela não valorizou. Ela vai sentir. Vai tentar puxar conversa. Vai testar seu silêncio. Vai fazer parecer que foi você quem errou. Vai usar charme, culpa ou raiva, qualquer coisa para te arrancar da postura. Porque ela não aguenta o vácuo emocional que você deixou. Mas aí vem o ponto crucial: você não responde com silêncio porque está magoado. Você responde com silêncio porque está curado. E isso muda o jogo inteiro. Eu precisei de força para sustentar esse silêncio. Porque ele não é fácil. Ele te obriga a encarar a dor de frente. A rejeição, a raiva, a vontade de provar algo. Mas é no silêncio que você se conhece. E quando você sobrevive ao vazio sem ceder, você volta mais forte. E ela sente essa força. Ela percebe que perdeu o controle. E isso, para quem vive manipulando, é insuportável. Porque ela apostava que você nunca se afastaria, se agora você é a ausência que ela não consegue preencher. O silêncio, quando bem usado, não é só uma arma, é um monumento. Um marco. Uma mensagem sem palavras dizendo: aqui já és um homem que aprendeu a se bastar. E esse tipo de homem não corre atrás. Ele caminha para frente. Enquanto ela tenta entender onde errou, você já está em outra frequência. E é aí que ela finalmente entende que o jogo acabou, se que você foi quem decidiu isso. Quando eu comecei a controlar minhas emoções, as reações mudaram. Não apenas as dela, mas as de todo o meu entorno. Amigos começaram a me ver com mais respeito. Mulheres que antes me ignoravam, agora prestavam atenção. Mas a principal mudança foi nela. A mesma mulher que antes se divertia em me ver tentando agradar, agora parecia confusa, incomodada, até atraída de novo. E tudo isso por uma simples razão: eu não era mais o mesmo. Eu havia me tornado frio, não por falta de sentimento, mas por excesso de consciência. Essa frieza não veio fácil. Ela foi forjada na dor, na repetição de padrões que me fizeram sangrar por dentro até perceber que eu precisava mudar minha postura. Quando parei de responder com emoção, comecei a atrair com presença. Quando parei de buscar aprovação, passei a gerar curiosidade. E essa transição, ainda que silenciosa, foi ensurdecedora para ela. Porque o homem que antes vibrava a cada notificação agora parecia completamente imune. E isso, para alguém acostumado a ter o controle, é profundamente sedutor e aterrorizante ao mesmo tempo. O estoicismo me ensinou que emoções não devem ser negadas, mas dominadas. Eu não deixei de sentir. Eu apenas não deixei que o que eu sentia decidisse como eu agia. E é isso que ela sentia em mim agora, e um tipo de poder que não grita, mas que impõe. A frieza emocional de um homem consciente não repele, se ela fascina. Porque transmite uma mensagem clara: eu me basto. E, no fundo, toda mulher sabe o valor de um homem que não precisa ser completado, apenas compartilhado. Essa frieza também me trouxe algo que eu nunca tive antes: clareza. Eu já não me envolvia emocionalmente com qualquer gesto dela. Um emoji não me desequilibrava. Um sumiço não me desmontava. Eu olhava tudo com os olhos de um homem que aprendeu a discernir interesse verdadeiro de manipulação emocional. E quando ela percebeu que não tinha mais o controle sobre meu humor, começou a se perguntar se ainda tinha algum poder sobre mim. Soilher não tinha mais. Não há nada mais poderoso do que ser desejado por quem já teve certeza que te dominava.
Mas mais poderoso ainda é não se importar. Ver a tentativa de aproximação, a sedução ensaiada, os velhos jogos voltando e apenas observar. Com respeito, sim. Com gentileza, até. Mas sem interesse. Porque quando você se torna um homem frio emocionalmente, não por trauma, mas por escolha, você se eleva a um nível onde ninguém brinca com seu coração, porque todos sentem que não têm mais acesso a ele. Frieza não é crueldade. É maturidade. É a serenidade de quem já sofreu, já se desfez e escolheu não mais se perder nos mesmos caminhos. Ela sente isso. Ela vê. E, pela primeira vez, ela entende que o controle mudou de mãos. Que agora, o homem que ela achava que podia manipular é o mesmo homem que ela não consegue mais decifrar. E esse mistério, se essa calma inabalável, se é o que a atrai, mesmo que ela nunca admita. Ela sempre volta. Às vezes disfarçada de saudade, outras vezes de arrependimento. Mas volta. Nem sempre porque te ama, muitas vezes porque perdeu o controle. Porque não entende como você, aquele que ela jogava com tanta facilidade, sumiu. E quando ela volta, esperando encontrar o mesmo homem e se depara com alguém completamente diferente. E esse reencontro é doloroso, não para você, mas para ela. Eu me lembro do dia em que ela reapareceu. Uma mensagem simples, quase inocente, voe, sumido. 3 palavras carregadas de expectativa, controle e teste. Antes, eu teria respondido em segundos, sorrindo para o celular como um adolescente carente. Mas naquele dia, eu só olhei. Respirei. E não senti nada. Não ódio, não desejo. Apenas paz. E ali, naquele exato momento, eu entendi que eu estava curado. O estoico não busca vingança, porque entende que o tempo se encarrega disso. Eu não precisava provar que estava bem. Eu estava bem. Não precisava mostrar que seguia em frente. Eu já tinha seguido. Quando ela voltou, esperando encontrar um coração aberto, encontrou um homem inteiro. Um homem que havia aprendido que a ausência também é resposta. E que dignidade nunca implora para ser notada. Ela tentou recomeçar. Tentou puxar assunto, lembrar momentos, provocar reações. Mas nada funcionava. Porque eu não era mais o homem que precisava dela. E ela sabia disso. Cada palavra minha, ou até mesmo o silêncio entre elas, mostrava que eu não estava mais naquele lugar emocional. Eu não era mais território conhecido. E quando você se torna novo até para quem te achava previsível, você se torna inalcançável. Há um poder imenso em não estar mais onde te machucaram. E não falo de lugar físico, mas de mentalidade. Quando você cresce emocionalmente, a mulher que brincava com você percebe que perdeu não só o acesso ao seu tempo, mas à sua essência. E, ironicamente, é nesse momento que você se torna tudo o que ela desejava, mas que agora não pode mais ter. Não porque você se vingou, mas porque evoluiu. A maior vitória não é tê-la de volta. É não querer mais. É olhar para o passado com gratidão pelo que aprendeu, e não com saudade do que perdeu. Quando ela volta e você já não está lá, é como se o jogo que ela adorava jogar tivesse acabado e o único que não percebeu o fim foi ela. Mas você segue. Imperturbável. Porque, como um verdadeiro estoico, você entende que a liberdade emocional é o bem mais valioso de um homem. E essa, você conquistou. Eu não sabia que estava me tornando inatingível. Não foi algo que busquei conscientemente. Eu só queria parar de sofrer, de depender, de esperar. Mas quando mergulhei no autoconhecimento, quando abracei a filosofia estoica e cortei o ciclo da necessidade, comecei a mudar. E as pessoas notaram. Especialmente ela. Porque algo na minha postura dizia, sem palavras, eu não estou mais à mercê de ninguém. Ser inatingível não significa ser insensível. Pelo contrário. Eu sinto tudo, mas nada me controla. E essa é a chave. Quando um homem domina as próprias emoções, ele se torna uma fortaleza. Nada o tira do eixo. Nada o desestabiliza. E esse tipo de energia atrai.
Porque é raro. Em um mundo onde a maioria reage, se explica, se desespera por validação, o homem que permanece sereno, consciente e centrado, se destaca como um rei em meio a peões. O estoico entende que a verdadeira força está em governar a si mesmo. Quando você se conhece, entende seus limites, reconhece seus gatilhos e domina seus impulsos, ninguém pode te manipular. Nem mesmo a mulher que antes te fazia correr em círculos com um olhar. Porque agora, ela pode tentar, mas você não responde. Porque agora você escolhe, não é mais escolhido. E essa mudança é irreversível. A mulher que te via como mais um começa a te ver como o único. Não porque você fez joguinho, mas porque você se tornou raro. Um homem com propósito, com silêncio sólido, com presença firme. Um homem que não se dobra, que não mendiga atenção, que não se perde em emoções passageiras. Um homem que sabe o que merece e não aceita menos. Isso não é arrogância, se é respeito próprio elevado à potência máxima. E o mais curioso: quando você se torna inatingível, você não precisa provar nada a ninguém. As pessoas sentem. O respeito vem no olhar. O interesse vem na postura. A admiração vem no silêncio. Você não precisa fazer barulho. Você apenas está. E isso é suficiente. Porque sua energia agora fala por você. E aqueles que antes brincavam com seu coração agora cuidam para não sequer tocar no seu nome de forma leviana. Esse é o homem que ela nunca esperava que você fosse. E é justamente por isso que ela o deseja tanto agora. Mas não importa mais. Porque o verdadeiro prêmio não é o retorno dela, se é a evolução que você conquistou no processo. Você saiu do jogo. Você venceu o próprio ego. Você silenciou a necessidade. E agora, nada e ninguém pode mais te atingir. Eu não precisei anunciar minha vitória. Ela foi percebida no silêncio. Nenhum troféu, nenhuma frase de efeito, nenhuma exposição. Apenas presença. Presença de alguém que sobreviveu ao próprio naufrágio e aprendeu a nadar em águas profundas. A maior virada da minha vida não foi ter superado uma mulher, foi ter superado a versão de mim mesmo que permitia ser jogado. E isso não tem preço. Hoje eu não me envolvo por carência. Eu não confundo atenção com amor. E, principalmente, não entrego meu tempo a quem me vê como opção. Eu olho no olho e enxergo mais do que palavras, e percebo intenções, padrões, comportamentos que antes eu ignorava. Porque agora, eu sou o homem que observa, não o que implora. Eu sou o homem que escolhe, não o que espera ser escolhido. E isso muda tudo. A filosofia estoica me preparou para essa transformação. Me ensinou que a liberdade começa quando você abandona a ilusão de controle sobre o outro, se assume total controle sobre si mesmo. E foi isso que eu fiz. Quando deixei de buscar respostas, comecei a criar silêncio. Quando deixei de tentar entender os jogos, comecei a dominar o tabuleiro. E um dia, sem perceber, eu me tornei o próprio jogo. Ela sente isso. Ela vê. E talvez você já esteja nesse ponto também, no ponto onde você não persegue mais, porque sabe que nada fora de você é necessário para a sua paz. Onde você não cobra mais, porque entende que presença não se pede, se sente. E quem não vê seu valor perde o privilégio da sua companhia. Simples assim. Sem drama. Sem discurso. Apenas ausência definitiva. Essa é a vitória silenciosa. Não é uma explosão. É uma constatação. Você se olha no espelho e percebe que finalmente está inteiro. Não pela volta dela. Não por validação externa. Mas porque você sabe o quanto foi necessário cair para aprender a ficar de pé. O quanto precisou sangrar para entender o próprio valor. E agora, com serenidade no peito e firmeza no olhar, você segue em frente inabalável. E quando ela, ou qualquer outra, tentar brincar com seu coração, vai perceber que ele já não é mais um brinquedo. É uma fortaleza. Não porque se fechou, mas porque agora só se abre para quem vem com verdade. Essa é a verdadeira vitória. E ela não faz barulho. Porque o homem que se tornou o jogo não precisa mais jogar.
Chegamos ao fim desta jornada, mas a verdade é que ela está apenas começando para você. Tudo que conversamos aqui sobre o jogo invisível, o poder do silêncio, a frieza emocional que encanta, a transformação que torna um homem inatingível, não é um manual para manipular alguém, e sim um convite para que você se torne mestre da sua própria vida. Porque a maior conquista não está em controlar o outro, mas em governar a si mesmo com coragem, dignidade e clareza. Você viu como o verdadeiro poder nasce na serenidade, e que o caminho para essa força começa quando paramos de buscar fora aquilo que só podemos encontrar dentro. Quando você se torna o jogo, quando sua presença é o que realmente importa, nada nem ninguém pode tirar sua paz. E é essa paz, essa liberdade interior, que transforma qualquer relacionamento, não pela tentativa de dominação, mas pela autenticidade que inspira respeito e admiração genuína. Agora, eu te deixo com uma reflexão: quantas vezes você já se permitiu ser peça de um jogo que não te valoriza? Quantas vezes cedeu seu tempo, sua energia, seu amor a quem só queria brincar com eles? A partir deste momento, a escolha é sua: se continuar preso ao ciclo da dor e da dependência emocional, ou assumir o controle, se reconstruir e ser o homem que nunca mais será manipulado, o homem que sabe o seu valor sem precisar provar nada a ninguém. Se este vídeo mexeu com algo dentro de você, se você está pronto para dar o próximo passo rumo a essa transformação, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Inscreva-se para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a fortalecer sua mente e coração. Curta o vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem, e deixe nos comentários a sua experiência. Quero saber como você tem lidado com esses jogos emocionais, e o que mudou depois que começou a entender o seu valor. Lembre-se, o verdadeiro jogo não está no que os outros fazem com você, mas no que você escolhe fazer consigo mesmo. Seja o mestre da sua história. A jornada para a liberdade emocional começa agora, e eu estarei aqui para caminhar junto com você. Até o próximo vídeo.